A Pata do Macaco. A Senhora da Barca e Outras Histórias. Por W. W. Jacobs. A Pata do Macaco. E, lá fora, a noite estava fria e molhada. Mas na pequena sala de estar da Vila Laburnum as persianas estavam fechadas e o fogo queimava brilhantemente. Pai e filho estavam jogando xadrez. O primeiro, que tinha ideias sobre o jogo envolvendo mudanças radicais, colocando seu rei em perigos tão agudos e desnecessários que até provocava comentários da senhora idosa de cabelos brancos que tricotava placidamente perto da lareira. Escutem o vento, disse o senhor branco, que, tendo visto um erro fatal depois que era tarde demais, estava amigavelmente desejoso de impedir seu filho de vê-lo. Estou ouvindo, disse este último, examinando sombriamente o tabuleiro enquanto estendia a mão. Cheque. Eu dificilmente acho que ele viria esta noite, disse seu pai, com a mão sobre o tabuleiro. Cheque mate, respondeu o filho. Isso é o pior de viver tão longe, gritou o Sr. White, com uma violência repentina e inesperada. De todos os lugares bestiais, enlameados e fora do caminho para se viver, este é o pior. O caminho está alagado, e a estrada está tomada por uma correnteza. Não sei no que as pessoas estão pensando. Acho que, porque apenas 2 casas na rua estão alugadas, elas acham que não importa. Não se preocupe, querido, disse sua esposa, tranquilamente. Talvez você ganhe o próximo. O Sr. White olhou rapidamente para cima. Há tempo de interceptar um olhar cúmplice entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios. E ele escondeu um sorriso culpado em sua barba cinza fina. Ele está chegando, disse Herbert White, enquanto o portão batia alto e passos pesados se aproximavam da porta. O velho levantou-se com pressa hospitaleira e, abrindo a porta, foi ouvido consolando o recém-chegado. O recém-chegado também se consolou. De modo que a senhora White disse, tu, e tossiu suavemente quando seu marido entrou na sala, seguido por um homem alto e robusto, de olhos pequenos e rosto rubicundo. Sargento Morris. Ele disse, apresentando-o. O sargento Mor apertou as mãos e, aceitando a cadeira oferecida perto do fogo, observou contente enquanto seu anfitrião pegava uísque, copos e colocava uma pequena chaleira de cobre no fogo. No terceiro copo, seus olhos ficaram mais brilhantes. E ele começou a falar. O pequeno círculo familiar observando com interesse ansioso este visitante de partes distantes. Enquanto ele ajeitava seus ombros largos na cadeira e falava de cenas selvagens e feitos valorosos, de guerras e pragas e povos estranhos. 21 anos disso, disse o Sr. White, fazendo um sinal com a cabeça para sua esposa e filho. Quando ele partiu, ele era um rapazola no depósito. Agora olhe para ele. Ele não parece ter sofrido muito dano, disse a senhora White, educadamente. Eu gostaria de ir para a Índia sozinho, disse o velho, apenas para dar uma olhada. Sabe, é melhor onde você está, disse o sargento-major, balançando a cabeça. Ele colocou o copo vazio na mesa e, suspirando suavemente, balançou a cabeça novamente.
Gostaria de ver aqueles antigos templos e faquirs e malabaristas. Disse o velho. O que foi que você começou a me contar outro dia sobre uma pata de macaco ou algo assim? Morris. Aspas. Nada. Disse o soldado. Apressadamente. Pelo menos nada que valha a pena ouvir. Pata de macaco? Aspas. Disse a senhora. Branco. Curiosamente. Bem, é apenas um pouco do que você poderia chamar de magia. Talvez. Disse o sargento Mor. Despreocupadamente. Seus 3 ouvintes se inclinaram ansiosamente para a frente. O visitante distraído levou seu copo vazio aos lábios e depois o colocou de novo na mesa. Seu anfitrião o encheu de novo. À primeira vista, disse o sargento Mor, revirando o bolso. É apenas uma pequena pata comum, seca como uma múmia. Ele tirou algo do bolso e ofereceu. A senhora White recuou com uma careta. Mas seu filho, ao pegá-la, a examinou curiosamente. E o que há de especial nisso? Perguntou o Sr. White ao pegá-lo de seu filho. E depois de examiná-lo, colocou-o sobre a mesa. Ele teve um feitiço feito por um velho faquir. Disse o sargento Mor. Um homem muito santo. Ele queria mostrar que o destino governava a vida das pessoas. E que aqueles que interferiam com ele o faziam para seu pesar. Ele lançou um feitiço sobre ele para que 3 homens separados pudessem ter 3 desejos dele. Seu modo era tão impressionante que seus ouvintes perceberam que suas risadas leves incomodavam um pouco. Bem, por que você não pede 3? Senhor? Disse Herbert White. Com inteligência. O soldado o observou da maneira como a meia-idade costuma observar a juventude atrevida. Eu pedi? Ele disse. Calmamente. E seu rosto manchado empalideceu. E você realmente teve os 3 desejos concedidos? Perguntou a senhora White. Tive? Disse o sargento Mor. E seu copo bateu contra seus dentes fortes. E alguém mais fez um desejo? Insistiu a velha senhora. O primeiro homem teve os 3 desejos. Sim. Foi a resposta. Não sei quais foram os 2 primeiros. Mas o terceiro foi pela morte. Foi assim que consegui a pata. Seus tons eram tão graves que um silêncio caiu sobre o grupo. Se você já teve seus 3 desejos, então, não serve para mais nada a você agora. Morris, disse o velho por fim. Para que você a mantém? Aspas. O soldado balançou a cabeça. Imaginação. Suponho. Disse ele. Lentamente. Eu tinha alguma ideia de vendê-la. Mas acho que não vou. Já causou problemas suficientes. Além disso, as pessoas não vão comprar. Acham que é um conto de fadas. Alguns deles. E aqueles que acham que vale algo querem experimentar primeiro e me pagar depois. Se pudesse ter mais 3 desejos. Disse o velho, observando-o atentamente. Os teria? Aspas. Não sei. Disse o outro. Não sei. Ele pegou a pata e, balançando entre o indicador e o polegar, de repente a jogou no fogo. White, com um leve grito, abaixou-se e a pegou de volta. É melhor deixar queimar, disse o soldado, solenemente. Se você não quer, Morris, disse o outro. Me dê. Não vou, disse seu amigo, teimosamente. Joguei no fogo. Se você ficar com ela, não me culpe pelo que acontecer.
Jogue-o no fogo novamente como um homem sensato. O outro balançou a cabeça e examinou sua nova posse atentamente. Como você faz isso? Ele perguntou. Segure-o em sua mão direita e deseje em voz alta. Disse o sargento Mor. Mas eu te aviso sobre as consequências. Parece algo saído das 1001 Noites. Disse a senhora White, enquanto se levantava e começava a preparar o jantar. Você não acha que poderia desejar por 4 pares de mãos para mim? Aspas. Seu marido tirou o talismã do bolso. E então todos os 3 caíram na gargalhada quando o sargento Mor, com um olhar de alarme no rosto, o segurou pelo braço. Se você precisa fazer um pedido. Ele disse. Rude. Faça um pedido sensato. O Sr. White o colocou de volta no bolso e, colocando cadeiras, indicou ao seu amigo para se sentar à mesa. Durante o jantar, o talismã foi parcialmente esquecido. E depois os 3 ficaram sentados, ouvindo de forma encantada uma segunda parcela das aventuras do soldado na Índia. Se a história sobre a pata de macaco não for mais verdadeira do que as que ele nos contou, disse Herbert, quando a porta se fechou atrás de seu convidado, que conseguiu pegar o último trem a tempo. Não faremos muito com isso. Você deu alguma coisa a ele por isso? Pai? Perguntou a senhora White, observando seu marido atentamente. Uma ninharia, disse ele, corando ligeiramente. Ele não queria, mas eu o fiz aceitar. E ele me pressionou novamente para jogá-lo fora. Provavelmente, disse Herbert, com horror fingido. Por quê? Vamos ficar ricos, famosos e felizes. Deseje ser um imperador. Pai. Para começar, então você não poderá ser dominado pela esposa. Ele disparou ao redor da mesa, perseguido pela difamada senhora White armada com um antimacassar branco. Tirou a pata do bolso e a examinou com desconfiança. Eu não sei pelo que desejar. E isso é um fato? Disse ele. Devagar. Parece para mim que tenho tudo o que quero. Se você apenas limpar a casa, você ficaria bastante feliz. Não ficaria? Disse Herbert, com a mão em seu ombro. Bem, deseje por 200 libras. Então, isso resolverá. Seu pai, sorrindo envergonhado por sua própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto seu filho, com uma expressão solene, um pouco prejudicada por um piscar de olhos para sua mãe, sentou-se ao piano e tocou algumas notas impressionantes. Desejo 200 libras, disse o velho homem claramente. Um estrondo vindo do piano saudou as palavras, interrompido por um grito arrepiante do velho homem. Sua esposa e filho correram em sua direção. Ele se mexeu. Ele gritou, com um olhar de nojo para o objeto enquanto ele jazia no chão. Como eu desejei. Ele se torceu em minha mão como uma cobra. Bem, eu não vejo o dinheiro, disse seu filho enquanto o pegava e o colocava na mesa. E eu aposto que nunca verei. Deve ter sido coisa da sua imaginação. Pai, disse sua esposa, olhando para ele ansiosamente. Ele balançou a cabeça. Não importa. Porém, não houve mal feito. Mas me deu um susto mesmo assim. Eles se sentaram perto do fogo novamente enquanto os 2 homens terminavam seus cachimbos. Do lado de fora, o vento estava mais forte do que nunca.
E o velho homem se assustou com o som de uma porta batendo lá em cima. Um silêncio incomum e deprimente se instalou sobre os três, que durou até o casal de idosos se levantar para se retirar para a noite. Eu espero que vocês encontrem o dinheiro amarrado em um grande saco no meio da cama, disse Herbert, ao se despedir deles. E algo horrível agachado em cima do guarda-roupa observando vocês enquanto guardam seus ganhos ilícitos. Ele sentou sozinho na escuridão, olhando para o fogo moribundo e vendo rostos nele. O último rosto era tão horrível e tão símil que ele o olhou com espanto. Tornou-se tão vivido que, com uma pequena risada inquieta, ele sentiu na mesa por um copo contendo um pouco de água para jogar sobre ele. Sua mão agarrou a pata do macaco e, com um pequeno arrepio, ele limpou a mão no casaco e foi para a cama. Na brilhante luz do sol de inverno na manhã seguinte, enquanto se derramava sobre a mesa do café da manhã, ele riu de seus medos. Havia um ar de realidade saudável sobre o quarto que faltava na noite anterior. E a suja e enrugada pequena pata estava jogada no aparador com descuido, o que não demonstrava grande crença em suas virtudes. Acho que todos os velhos soldados são iguais, disse a senhora White. A ideia de nós ouvirmos tamanha bobagem. Como desejos poderiam ser concedidos nos dias de hoje? E se pudessem, como 200 libras poderiam lhe causar mal? Pai, poderiam cair em sua cabeça do céu, disse o frívolo Herbert. Morris disse que as coisas aconteceram de forma tão natural, disse o pai, que você poderia, se desejasse, atribuir a isso a coincidência. Bem, não gaste o dinheiro antes de eu voltar, disse Herbert ao se levantar da mesa. Tenho medo de que isso te transforme em um homem mesquinho e avarento. E teremos que renegar você. Sua mãe riu, e seguindo-o até a porta, o observou descendo a estrada. E ao retornar à mesa do café da manhã, estava muito feliz às custas da credulidade de seu marido. Tudo isso não a impediu de correr para a porta ou ouvir a batida do carteiro. Nem a impediu de se referir de forma um tanto brusca aos sargentos mores aposentados de hábitos beberrões quando descobriu que o correio trouxe uma conta de alfaiataria. Herbert terá mais algumas de suas observações engraçadas. Eu espero. Quando ele chegar em casa, ela disse. Enquanto jantavam. Provavelmente, disse o Sr. White, servindo-se de cerveja. Mas mesmo assim, a coisa se moveu na minha mão. Disso eu juro. Você pensou que sim? Disse a velha senhora calmamente. Eu digo que sim, respondeu o outro. Não houve pensamento sobre isso. Eu tinha acabado de. O que foi? Aspas. Sua esposa não respondeu. Ela estava observando os movimentos misteriosos de um homem do lado de fora, que, olhando de forma indecisa para a casa, parecia estar tentando decidir se entrava ou não. Em conexão mental com as 200 libras, ela notou que o estranho estava bem vestido e usava um chapéu de seda brilhante e novo. 3 vezes ele parou no portão e depois continuou andando. Na 4ª vez, ele parou com a mão sobre ele e então, com uma resolução repentina, o abriu e caminhou pelo caminho. A senhora White, no mesmo momento, colocou as mãos atrás das costas e, desamarrando rapidamente as cordas do avental,
Colocou aquele útil artigo de vestuário sob o assento de sua cadeira. Ela trouxe o estranho, que parecia desconfortável, para o quarto. Ele a olhou furtivamente e ouviu de maneira distraída enquanto a senhora idosa se desculpava pela aparência do quarto e pelo casaco do marido. Uma peça que ele normalmente reservava para o jardim. Então ela esperou, tão pacientemente quanto seu gênero permitia, para que ele abordasse seu assunto. Mas ele inicialmente ficou estranhamente em silêncio. Fui solicitado a vir, ele disse por fim. E se abaixou para pegar um pedaço de algodão de suas calças. Venho da Mal and Meggins. A senhora idosa começou. Há algum problema? Ela perguntou, ofegante. Aconteceu alguma coisa com Herbert? O que é? O que é? Seu marido interveio. Calma, mãe. Ele disse, apressadamente. Sente-se e não tire conclusões precipitadas. Tenho certeza de que você não trouxe más notícias. Senhor. E ele olhou para o outro com ansiedade. Desculpe. Começou o visitante. Ele está ferido? Perguntou a mãe. Descontroladamente. O visitante assentiu com a cabeça. Gravemente ferido. Disse ele. Calmamente. Mas ele não está sentindo dor. Ah, graças a Deus. Agradeceu a velha senhora, juntando as mãos. Graças a Deus por isso. Graças. Ela parou subitamente quando o sinistro significado da garantia lhe ocorreu e ela viu a terrível confirmação de seus medos no rosto evitado do outro. Ela prendeu a respiração e, virando-se para seu marido mais devagar, colocou sua tremula mão velha sobre ele. Houve um longo silêncio. Ele foi pego na maquinaria. Disse o visitante finalmente em voz baixa. Pego na maquinaria. Repetiu o Sr. White, de forma atordoada. Sim. Ele sentou-se olhando fixamente para fora da janela e, segurando a mão de sua esposa entre as suas, apertou-a como costumava fazer nos velhos tempos de namoro deles. Quase 40 anos antes. Ele era o único que nos restava. Ele disse, virando-se suavemente para o visitante. É difícil. O outro tossiu e, levantando-se, caminhou lentamente até a janela. A empresa desejava que eu transmitisse suas sinceras condolências a você por sua grande perda. Disse, sem se virar. Peço que entenda que sou apenas um servo deles e estou simplesmente obedecendo ordens. Não houve resposta. O rosto da velha estava branco. Seus olhos fixos. E sua respiração inaudível. No rosto do marido havia uma expressão como a que seu amigo, o sargento, poderia ter levado para sua primeira ação. Eu deveria dizer que, Mal and Meggins, negam toda responsabilidade, continuou o outro. Eles não assumem nenhuma responsabilidade. Mas em consideração aos serviços de seu filho, eles desejam lhe apresentar uma certa quantia como compensação. O Sr. White soltou a mão de sua esposa. E levantando-se, fitou com horror seu visitante. Seus lábios secos moldaram as palavras. Quanto? Aspas. 200 libras. Foi a resposta. Inconsciente do grito de sua esposa. O velho sorriu levemente. Estendeu as mãos como um cego e caiu. Um monte sem sentido. No chão. E no imenso novo cemitério. A cerca de 2 milhas de distância.
Os velhos enterraram os mortos e voltaram para uma casa mergulhada em sombra e silêncio. Foi tudo tão rápido que, inicialmente, mal podiam perceber, e permaneceram em um estado de expectativa como se algo mais fosse acontecer, algo que iria aliviar este fardo, muito pesado para velhos corações suportarem. Mas os dias se passaram, e a expectativa deu lugar à resignação, a resignação sem esperança do velho. Às vezes chamada erroneamente de apatia. Às vezes mal trocavam uma palavra, pois agora não tinham mais o que falar. E seus dias eram longos até o cansaço. Foi cerca de uma semana depois que o velho, acordando subitamente no meio da noite, estendeu a mão e se viu sozinho. O quarto estava na escuridão, e o som de um choro contido vinha da janela. Ele se levantou na cama e escutou. Volte, ele disse, ternamente. Tu terás frio. Para o meu filho é mais frio, disse a velha, e chorou novamente. O som de seus soluços desapareceu em seus ouvidos. A cama estava quente, e seus olhos pesados de sono. Ele cochilou de forma irregular e então dormiu até um grito repentino e selvagem de sua esposa o acordar abruptamente. A pata. Aspas. Ela gritou loucamente. A pata do macaco. Aspas. Ele se levantou alarmado. Onde? Onde está? O que houve? Aspas. Ela veio cambaleando em direção a ele pela sala. Eu quero isso, disse ela, calmamente. Você não a destruiu? Aspas. Está na sala de estar. Na prateleira. Ele respondeu, maravilhado. Por quê? Aspas. Ela chorou e riu ao mesmo tempo. E se curvando, beijou sua bochecha. Eu acabei de pensar nisso. Ela disse. Histérica. Por que não pensei nisso antes? Por que você não pensou nisso? Aspas. Pensar em quê? Ele questionou. Nos outros dois desejos? Ela respondeu rapidamente. Nós só tivemos um. Não foi suficiente? Ele exigiu. Ferozmente. Não. Ela gritou, triunfante. Vamos ter mais um. Desça e pegue rapidamente. E deseje nosso menino vivo novamente. O homem se sentou na cama e jogou as cobertas de suas pernas trêmulas. Bom Deus! Você está louco! Ele gritou, chocado. Pegue. Ela ofegava. Pegue rapidamente. E deseje. Oh, meu menino. Meu menino. Seu marido acendeu um fósforo e acendeu a vela. Volte para a cama. Ele disse. Inseguro. Você não sabe o que está dizendo. Nós tivemos o primeiro desejo concedido. Disse a velha mulher. Febrilmente. Por que não o segundo? Uma coincidência. Gaguejou o velho. Vá pegar e deseje. Gritou sua esposa. Tremendo de excitação. O velho virou-se e a olhou. E sua voz tremia. Ele está morto há 10 dias e, além disso, eu não lhe diria de outra forma. Mas, só pude reconhecê-lo pela roupa. Se ele era tão terrível para você ver naquela época. Como está agora? Aspas. Traga ele de volta. Gritou a velha mulher. E o arrastou em direção à porta. Você acha que eu temo a criança que criei? Aspas. Ele desceu na escuridão. E tateou seu caminho até a sala de estar. E então até a lareira. O talismã estava no seu lugar.
e um medo horrível de que o desejo não dito pudesse trazer seu filho mutilado diante dele antes que ele pudesse escapar do quarto se apoderou dele. E ele prendeu a respiração ao perceber que havia perdido a direção da porta. Sua testa fria de suor. Ele tateou em volta da mesa e se arrastou pela parede até se encontrar na pequena passagem com a coisa insalubre em sua mão. Até o rosto de sua esposa parecia diferente quando ele entrou na sala. Estava branco e expectante. E aos seus medos parecia ter um olhar antinatural sobre ele. Ele tinha medo dela. Deseje. Aspas. Ela gritou com voz firme. É tolo e perverso. Ele hesitou. Deseje. Aspas. Repetiu sua esposa. Ele levantou a mão. Desejo que meu filho volte à vida. O talismã caiu no chão. E ele o olhou com medo. Então ele afundou tremendo em uma cadeira enquanto a velha, com olhos ardentes, caminhava até a janela e levantava a persiana. Ele sentou-se até que estivesse gelado de frio, olhando ocasionalmente para a figura da velha espiando pela janela. A ponta da vela, que queimara abaixo da borda do castiçal de porcelana, projetava sombras pulsantes no teto e nas paredes. Até que, com um tremeluzir maior que o resto, se apagou. O velho, com um indizível senso de alívio pelo fracasso do talismã, rastejou de volta para sua cama. E 1 minuto ou 2 depois a velha veio silenciosamente e apaticamente ao lado dele. Nenhum dos dois falou, mas permaneceram em silêncio ouvindo o tic-tac do relógio. Uma escada rangeu, e um rato esquivo correu barulhento pela parede. A escuridão era opressiva e, depois de ficar deitado por algum tempo reunindo coragem, ele pegou a caixa de fósforos e, acendendo um, desceu as escadas para buscar uma vela. No pé da escada, o fósforo apagou, e ele parou para acender outro. E no mesmo momento, uma batida, tão suave e furtiva que mal era audível, soou na porta da frente. Os fósforos caíram de sua mão e derramaram no corredor. Ele permaneceu imóvel, sua respiração suspensa até que a batida fosse repetida. Então ele virou e fugiu rapidamente de volta para o seu quarto. E fechou a porta atrás dele. Uma terceira batida soou pela casa. O que é isso? Gritou a velha, levantando-se. Um rato, disse o velho com a voz trêmula. Um rato. Ele passou por mim nas escadas. Sua esposa sentou-se na cama ouvindo. Uma batida alta ressoou pela casa. É o Herbert. Ela gritou. É o Herbert. Aspas. Ela correu para a porta. Mas seu marido estava na frente dela e, pegando-a pelo braço, a segurou firmemente. O que você vai fazer? Ele sussurrou roucamente. É meu garoto. É o Herbert. Ela gritou, lutando mecanicamente. Eu esqueci que estava a 2 milhas de distância. Por que você está me segurando? Me solte. Eu preciso abrir a porta. Pelo amor de Deus. Não deixe entrar. Gritou o velho tremendo. Você tem medo do seu próprio filho. Ela gritou, lutando. Me solte. Estou indo. Herbert. Estou indo. Houve outra batida. E outra. A velha, com um puxão repentino, se libertou e correu para fora do quarto. Seu marido a seguiu até o patamar e a chamou apelando enquanto ela descia apressadamente as escadas.
Ele ouviu a corrente chacoalhar para trás e o parafuso inferior ser puxado lentamente e com rigidez da tomada. Então a voz da velha mulher, tensa e ofegante. O parafuso. Ela gritou. Alto. Desça. Não consigo alcançá-lo. Mas seu marido estava de joelhos, tateando loucamente no chão em busca da pata. Se ao menos ele conseguisse encontrá-la antes que a coisa de fora entrasse. Uma perfeita salva de batidas reverberou pela casa. E ele ouviu-o arrastar de uma cadeira enquanto sua esposa a colocava no corredor contra a porta. Ele ouviu o rangido do trinco ao se abrir lentamente. E ao mesmo tempo encontrou a pata de macaco. E freneticamente fez seu terceiro e último desejo. A batida cessou repentinamente. Embora os ecos dela ainda estivessem na casa. Ele ouviu a cadeira sendo puxada para trás e a porta se abrindo. Um vento frio subiu a escadaria. E um longo e alto lamento de decepção e miséria de sua esposa lhe deu coragem para correr até o lado dela e depois até o portão além. O lampião da rua, piscando do outro lado, brilhava em uma estrada tranquila e deserta. A pata do macaco. A pata do macaco.